Eu acho o seguinte, nem o pior inimigo do Bolsonaro teria coragem de descrever ele assim em público como ele próprio faz, né? Agora, o Bolsonaro não era iniciante nesse momento. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar, ele pediu para gravar a reunião, gravar a fala dele, e em vários momentos ele faz esse discurso que ele está habituado a fazer em público, ele joga para a plateia, literalmente, falando que o Lula, se ganhasse, aparelharia o governo, aparelharia a Polícia Federal, enfim. Ele chegou a exibir um vídeo dizendo que cristão não vota na esquerda, quer dizer, ele estava claramente jogando para a plateia. Mas ele também deixa escapar algumas entrelinhas nessa fala dele, que é o fato dele, enfim, pinta a figura dele próprio como um outsider, um homem simples, que se conecta com o povo e tudo mais, se vitimiza, né, se vitimiza diante do sistema, e aí ele tem uma certa infelicidade nessa declaração de dizer que, de alguma forma, ele precisa de uma mãozinha para se eleger, tá certo? Porque se um homem como ele não consegue se eleger sozinho, então vai precisar dar um jeito nisso. Que coisa, né, o Bilenque. Agora, gravar esse vídeo também, né, eles não tinham... eles gravarem essa reunião mostram uma falta total de qualquer noção, né, porque agora, é claro, isso está sendo utilizado pela investigação e não poderia ser diferente. Agora, se ele pediu para gravar, ele sabia muito bem o risco que ele corria. Já tinha acontecido o episódio da boiada, da reunião que também tinha sido gravada e vazada. Quer dizer, às vezes o Bolsonaro também joga justamente com essa falsos vazamentos para criar uma história em benefício próprio. Eu acho que nesse caso não dá para dizer que ele tenha sido pego de calças curtas. Agora, o momento em que esse vídeo vem a público deixa a situação dele ainda mais complicada. A mega operação dessa semana é uma hecatombe, né? Uma bomba que caiu no colo dele. O vídeo corrobora muitas das provas e das evidências já coletadas pela Polícia Federal na operação, Diego. Verdade. Eu não sei se é falta de inteligência ou é certeza de que o golpe seria praticado. O Mauro Cid foi quem revelou a existência desse vídeo. A Polícia Federal deve chamar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente Mauro Cid, para entender o que podem ser omissões de fatos importantes nos depoimentos do militar, no acordo de colaboração premiada, delação premiada. A informação é dos colunistas do UOL, Graciliano Rocha e Aguirre Talento. Vale ressaltar que o acordo de delação tem cláusula de cancelamento caso fique comprovado que o beneficiário, no caso o Mauro Cid, escondeu informações dos investigadores. A delação dele foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado, por isso ele saiu da prisão, ele ficou 4 meses preso e agora está em domicílio sob monitoramento da tornozeleira eletrônica, né? O Mauro Cid foi preso em maio de 2023. Thaís, algo que a gente vai ter que observar de perto, né? Porque se o Mauro Cid não contou tudo, ele pode sofrer consequências. Certamente, ele assumiu esse compromisso e o que está em jogo aqui, né? Essa mega operação, ela revelou que a trama do golpe, ela era mais extensa do que se sabia e mais estruturada e envolvendo gente de cima a baixo, tanto dentro do Exército e na hierarquia militar, quanto inclusive no próprio governo. Portanto, se o Mauro Cid tentou diminuir a participação, por exemplo, das forças especiais, dos chamados kids pretos, que era uma tropa de elite escalada para ações clandestinas, ações de maior risco, e se essa tropa foi convencida a, de alguma forma, pressionar o comando do Exército a aderir e o Cid não relatou isso é grave. Agora, por exemplo, se ele não relatou que o general Estevão Teófilo, que era comandante de operações terrestres, portanto, chefe das tropas em terra, aderiu, deu a palavra ao Bolsonaro que tinha aderido ao golpe e isso o Cid também não ter contado na delação, isso é muito grave também. Não é uma coisa trivial, não é uma passagem trivial. E, por fim, se o Cid tiver, de alguma forma, diminuído a participação do próprio Bolsonaro na trama golpista, por exemplo, tendo omitido que ele redigiu, editou a minuta golpista que Bolsonaro, encaminhou para os chefes das 3 forças,
Se ele tiver, de alguma forma, tentado suavizar o papel do Bolsonaro nessa trama golpista, isso é muito grave e isso não vai, o Supremo nem a Polícia Federal vão deixar passar em vão. E ele vai ter que responder por isso. Com certeza. Ô, Thaís, você ia falar mais alguma coisa? Desculpe. Não, não. Não era isso? Eu queria te perguntar, agora há pouco falei sobre gravar essa reunião. A gente tem imagem até, porque o ex-presidente Bolsonaro fez um sinal de que a reunião não estava sendo gravada, né? Quando o ex-CGU, a gente tem imagem aí já, dá para rodar, né? Quando o ex-CGU, o Wagner Rosário, perguntou para ele: e aí, tá sendo gravada? Vamos ver qual foi a reação dele. E ele falou do PCU, a reunião está sendo gravada? Não. Está sendo gravada? Eu mandei gravar a minha fala. Beleza. O PCU já soltou o relatório dizendo que a gente... Bom, você viu, né? Ele disse que não estava sendo gravada, a Braga Neto ao lado também disse que não, mas estava. Mas disse que pediu para gravarem a fala dele, né? É. Ou seja, o que ele falou, ele sabia que estava registrado e também por que ele respondeu do jeito que respondeu para o ministro, a gente não vai ter como saber, certo, Diego? Exato, né? Ele próprio vai poder falar e a gente não sabe se quando falar vai trazer de fato, né? Qual era a intenção dele ao produzir provas contra ele próprio, né, Thaís? É isso, vamos ficar de olho nos desdobramentos, porque com certeza haverá novos fatos a partir desse vídeo. Sim, com certeza. E o vídeo mostra até coisas que não foram ditas, mais gestos também, ministros fazendo joinha, em momento em que o Bolsonaro diz, por exemplo, o ministro Bruno Bianco, que era o ministro da Advocacia Geral da União, no momento que o Bolsonaro diz que precisa articular com a CGU, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que precisaria articular com eles uma nota que atestasse que era impossível provar a lisura das eleições. E o ministro da AGU faz um sinal de joinha nessa hora. Segundo eu apurei, ele justifica esse gesto dizendo que ele estava pedindo para falar, pedindo a palavra, mas um sinal de joinha pode ser mais comprometedor do que simplesmente isso. Então, a reunião e o vídeo revela mais, inclusive, do que só o que foi dito, Diego, e a gente vai precisar acompanhar, de fato, os desdobramentos dessas revelações. Tá certo. Obrigado, Thaís. Bom trabalho para você. Obrigada, Diego. Um abraço. Um abraço.